Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá, e vamos para a última aliada Parashá da semana, que foi Mehubarot, Matot Maseh, que começa no capítulo 35 de Bamidbar, Números, no versículo 9, nós vamos ler até o capítulo 36, no versículo 13. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim v'natan lanu et toratu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão à terra de Canaã, preparareis para vós cidades. Cidades de refúgio serão para vós, e poderá fugir para lá o homicida que matar alguém involuntariamente. E as cidades serão para vós para refúgio do parente vingador do morto. E não morrerá o homicida antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. E as cidades que derdes, 6 cidades de refúgio serão para vós. 3 destas cidades dareis deste lado do Jordão, e as 3 outras cidades na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão para os filhos de Israel, para o peregrino e para quem habitar entre eles. Estas 6 cidades serão refúgio para fugir para lá todo aquele que matar alguém involuntariamente. E se com instrumento de ferro ferir voluntariamente alguém e este morrer, é homicida, certamente será morto o homicida. E se com uma pedra que cabe na mão, com a qual se pode matar e com ela ferir voluntariamente alguém e este morrer, é homicida, certamente será morto o homicida. Ou se, com instrumento de madeira com o qual se pode matar, ferir alguém voluntariamente e este morrer, é homicida, certamente será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, ao encontrar-se com ele, e o matará. E se com o ódio empurrar alguém ou jogar alguma coisa sobre ele de emboscada e morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, certamente será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue matará o homicida ao encontrar-se com ele. E se por acaso, sem inimizade, o empurrou ou jogou sobre ele algum instrumento, sem ser de emboscada, ou não vendo, jogou sobre ele alguma pedra, a qual possa causar-lhe a morte, e este morrer, não sendo ele seu inimigo e não querendo fazer-lhe mal, então julgará a congregação entre quem feriu e o vingador do sangue, segundo estas leis, e salvará a congregação ao homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à sua cidade de refúgio, para onde fugirá, e ficará nela até morrer, o sumo sacerdote que foi ungido com o óleo da santidade. E se sair o homicida fora do limite da sua cidade de refúgio, para onde ele fugiu, e o vingador do sangue o achar fora do limite da cidade de seu refúgio, e matar o vingador do sangue ao homicida, não será culpado de sangue, porque na cidade de seu refúgio deve ficar até a morte do sumo sacerdote, e depois da morte do sumo sacerdote, voltará o homicida à terra de sua possessão, e serão estes para vós por estatuto de julgamento para as vossas gerações em todas as moradas. Todo aquele que matar propositadamente, havendo testemunhas, sendo que será morto o homicida, e uma testemunha não deporá contra alguém para que morra. E não aceitareis resgate pela vida do homicida que for condenado a morrer, pois certamente ele será morto, e não aceitareis resgate por aquele que fugiu da cidade de seu refúgio para voltar a estar em sua terra antes de morrer o sumo sacerdote. E não fareis que se torne culpada a terra que estais, porque o sangue faz condenar a terra, e a terra não terá expiação por causa do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. E não contaminarás a terra em que vós estais, porque eu habito no meio dela, pois eu, o Eterno, habito no meio dos filhos de Israel.
E aproximaram-se os cabeças dos pais, da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Menaxe, das famílias dos filhos de José, e falaram perante Moisés e perante os príncipes, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: Ao meu Senhor ordenou o Eterno dar a terra de herança por sorteio aos filhos de Israel. E meu Senhor foi ordenado pelo Eterno para dar a herança de Tziloferrad, nosso irmão, às suas filhas. Caso se casem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim será diminuída a herança que nos tocou em sorteio. Enquanto for o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a qual elas vierem a pertencer, e da herança da tribo de nossos pais será diminuída a herança delas. E ordenou Moisés aos filhos de Israel por mandado do Eterno, dizendo: Justo é o que a tribo dos filhos de José fala. Isto é o que ordenou o Eterno acerca das filhas de Tziloferrad, dizendo: Com aquele que agradar aos seus olhos casarão, contanto que se casem na família da tribo de seu pai, e não passará a herança dos filhos de Israel de tribo em tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada qual à herança da tribo de seus pais. E toda filha que receber uma herança das tribos dos filhos de Israel com alguém da família da tribo de seu pai se casará, a fim de que herdem os filhos de Israel cada um a herança de seus pais, e não passará a herança de uma tribo a outra tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada qual à sua herança, como ordenou o Eterno a Moisés. Assim fizeram as filhas de Tziloferrad, e foram Mahlá, Tirsá, Roglá, Milcá, Noá, as filhas de Tziloferrad, para os filhos de seus tios paternos, por mulheres. Nas famílias dos filhos de Menaxe, filho de José, casaram-se, e ficou a herança delas na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que ordenou o Eterno, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, na altura do Jordão de Jericó. Amém. Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Terminamos aqui o livro de Bamidbar. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah temet v'chayo lanatan betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários, começando do versículo 12. Para refúgio. As cidades de refúgio, Are-Miklat, serviam para proteger os que matavam alguma pessoa involuntariamente. Na outra parte do Jordão, Ever Ayarden, Moisés separou 3 cidades de refúgio: Betser, na tribo de Ruben, Gileade, na tribo de Gad, e Golã, na tribo de Menaxe. Na terra de Canaã foram designadas outras 3: Kedesh, no Galil, da tribo de Naphtali, Shechem, no monte de Efraim, e Hebron, no monte de Judá, conforme Josué 20, versículo 7. Todas elas eram consideradas como cidades de sacerdotes e levitas, Coanim e Leviim, pois estes eram os que questionavam se o crime foi cometido por erro ou propositadamente. As 42 cidades destinadas aos levitas também serviam para o mesmo fim. A diferença entre estas e as 6 primeiras era que nestas 6 eram recebidos os que matavam mesmo propositadamente, até que se esclarecesse o caso e o criminoso não pagava pela moradia, enquanto na dos levitas podiam se refugiar somente os que matavam involuntariamente e o criminoso pagava pela sua habitação. Comentário do versículo 30. Uma testemunha não deporá contra alguém para que morra. A Torá diz que o testemunho de uma só pessoa não poderá levar ninguém a ser condenado à morte. Entretanto, uma só testemunha poderá ser suficiente para absolver um condenado, nos diz Rabi Yossi, Bar Rabi Yehudá. Os nossos doutores da lei preferem antes salvar um culpado do que condenar um inocente por temer a ocorrência do erro judiciário.
As testemunhas deviam ser muitas e o tribunal legalmente constituído e não arbitrário. O Talmud Makot 1, versículo 10 escreve: o Sanhedrin, tribunal, que condena à morte uma pessoa em 7 anos, é denominado tirânico. Rabi Elazar, filho de Azaria, disse, mesmo uma em 70 anos, Rabi Tarfon e Rabi Akiba disseram, se nós tivéssemos tomado parte no Sanhedrin, nenhuma pessoa jamais teria sido condenada à morte. Versículo 34. Porque eu habito no meio dela. Daqui a palavra Shekhinah, de Shohen, que significa a presença divina no meio do povo de Israel. Comentário do capítulo 36, versículo 11. As filhas de Tzelofehad. A Escritura Sagrada relaciona aqui as filhas de Tzelofehad de acordo com as suas idades, a partir da maior, no capítulo 27, 1. Entretanto, foram contadas segundo o grau de sua inteligência, conforme Rashi. Para os filhos de seus tios paternos. As filhas de Tzelofehad casaram-se com os filhos de seus tios paternos para perpetuar o seu nome e da família, e sua herança ficou assim na tribo da família de seus pais. Segundo o Talmud, elas podiam casar-se com qualquer homem de qualquer tribo se não achassem bons partidos na família de seus pais, conforme Baba Bátria 120a e Ta'anit 30b. A ordem da sucessão foi indicada pela Torá como se segue: se morrer um homem e não tiver filhos, fareis passar sua herança à sua filha. Se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. E se seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança ao parente mais chegado de sua família. A este a possuirá. Conforme Números 27, versículo 8 a 11. O filho de um homem e toda a sua descendência vem antes da filha e da descendência dela. A família e sua descendência têm prioridade sobre os irmãos do falecido e da descendência destes. Os irmãos do falecido vêm antes dos irmãos do pai deste. Esta é a regra. Quando um herdeiro toma o primeiro lugar, sua descendência segue-o imediatamente depois. Mas se o falecido não deixa descendência em linha direta, o pai deste tem a primazia. Baba Batra 8, versículo 2. Apesar de que a sucessão pertencia aos filhos e as filhas herdavam somente quando não tinham irmãos, segundo o Talmud, os filhos, antes de mais nada, separavam uma parte da herança para manter suas irmãs, conforme Ketubot 108b. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!